O vídeo já vai começar, mas antes, não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações. Boa noite, amados irmãos e irmãs, graça e paz. Para mim é motivo de grande alegria estar aqui nesta noite para poder compartilhar a palavra do Senhor com cada um de vós, com você que está em casa e com você que está aqui no templo. Toda a glória seja dada ao nome de nosso Senhor. Quero agradecer o honroso convite ao pastor Tiago, também ao pastor Alberto, privilégio imenso estar aqui mais uma vez nesta igreja tão preciosa, a Igreja Presbiteriana de Pinheiros. E eu quero convidá-lo para abrir comigo a palavra de Deus nesta noite, lá no texto conhecidíssimo do Salmo 23. Nós vamos ler este texto da palavra de Deus. Quando o pastor Tiago me fez um convite, disse: reverendo, preciso que me mande o tema e o texto. E quando nós fomos orar, o Senhor trouxe esse precioso texto ao nosso coração. Salmo 23. Está comigo o Diego, que é lá da Igreja Presbiteriana Unida de São Paulo. Nós vamos ler a palavra do Senhor, irmãos, de pé. Eu convido a igreja que se coloque de pé. Nós vamos ler o texto da palavra de Deus, pedindo ao Espírito Santo que fale conosco nesta noite, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Assim diz a palavra do Senhor. O Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges minha cabeça com óleo, o meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo o sempre. Amém. Pai, glorifica o teu nome nesta noite. Ó Senhor Deus, não há outro Deus além de ti, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Tu és o único e verdadeiro Deus. E a ti, ó Deus, nós rendemos glória, te damos honra e louvor, porque tu és o Deus incomparável, tu és o Deus incompreensível, tu és o Deus infinito, tu és o Deus eterno. Mas ainda que sejas imutável, excelso e glorioso, tu nos amas, ó Deus, e deste Cristo na cruz para nos salvar, e te revelas a nós por meio da tua palavra. Pai, nesta noite, as ovelhas querem ser alimentadas pelo pastor que é Jesus. Ó Senhor, que nesta noite nós sejamos alimentados por Ti mesmo, dessedentados por Ti mesmo, ó Deus. Ó Pai, nós não sabemos a necessidade de todos os corações que aqui estão, ou dos que ouvem em casa nessa noite, mas o Senhor sabe. E eu quero pedir, Senhor, que o Senhor nos pastoreie enquanto ouvimos a exposição da palavra, que o Teu Espírito aqueça o nosso coração e que nós percebamos a presença graciosa de Jesus conosco neste instante. Fala-nos a alma, fortalece-nos, abençoa-nos, ó Deus. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. Vou lembrar de deixar o celular aqui sempre no modo avião, né, meus irmãos? Porque nós, reformados, acreditamos que Deus fala conosco na pregação. Davi teve uma vida de muito sofrimento. Ainda na adolescência, foi mandado pelo seu pai para a tarefa menos desejada da família, o cuidado das ovelhas.
E ali, ainda na sua juventude, ele precisou lutar contra um urso e contra um leão e matá-los, e sobreviveu. Quando ainda jovem, no final da adolescência, foi desprezado pelo seu pai. Quando o profeta vai à casa de seu pai para ungir um de seus filhos, o futuro rei de Israel, o pai simplesmente não conta Davi entre os filhos. Mas esse era o ungido do Senhor. Depois, quando Davi vai levar mantimentos a seus irmãos na frente de batalha, ele enfrenta o grande gigante Golias. E Deus lhe dá a vitória. Depois de tudo isso, nós o vemos no palácio do rei Saul, liderando as guerras do povo de Deus, liderando as batalhas do povo de Deus, e sua vida corria perigo. Depois, por causa da inveja do rei Saul, Davi vive aproximadamente 10 anos da sua vida como fugitivo, em grande perigo, escondendo-se em cavernas, morando em território inimigo. Na corte do rei dos filisteus, Davi teve de fingir-se de louco para poder sobreviver. Depois, quando ele toma o reinado de Judá e ascende ao reinado de todo Israel e reina em Jerusalém, ele tem anos de paz. Mas de repente, em determinado momento da sua vida, Davi começa a enfrentar lutas novamente. Ele cai na tentação do diabo, cai em pecado e se torna um adúltero e um assassino. E depois, novamente, a espada se levanta sobre a sua casa. E ele então é obrigado a lutar numa guerra contra o seu próprio filho. E quando o seu filho morre, ele sofre tremendamente. O outro filho abusa de uma filha, uma vida de terrível sofrimento. E depois, já no final da sua vida, quando o seu filho Adonias se levanta, querendo usurpar o trono, Davi ainda permanece de pé e nomeia o seu sucessor, o rei Salomão. Como Davi conseguiu enfrentar tanta luta, tanta angústia e tanta aflição? Foi com a consciência de que o Deus que estava com ele, quando menino, enquanto ele pastoreava as ovelhas de seu pai, naquelas noites gélidas e nos dias calorosos de Belém, aquele Deus era o seu pastor. Quando o menino Davi, olhando para as suas ovelhas, entendeu que Deus era o pastor da sua alma. E ele então compõe esse salmo maravilhoso, que é provavelmente um dos textos mais conhecidos das Santas Escrituras. E neste salmo, o rei Davi nos apresenta o Deus que é pastor. Eu não sei como está o seu coração nessa noite. Talvez você esteja com o coração atribulado. Talvez algo traga decepção à sua vida. Talvez você esteja enfrentando uma situação de grande conflito. Talvez você esteja vivendo uma ruptura emocional. Talvez uma espada atravesse a sua alma. E talvez você se sinta literalmente angustiado nesta noite. A palavra do Senhor é para o seu coração. E ela te apresenta o Deus que é pastor. E a minha sincera oração é que enquanto você ouve esta mensagem, que o próprio Senhor alimente a sua alma, descedente o seu espírito e encha o seu coração de paz, de esperança e de alegria somente em Cristo Jesus. Amém. O texto nos mostra o Deus que é pastor. Em primeiro lugar, o texto nos diz que o Deus que é pastor é o Deus sustentador. Se você está anotando os pontos, o texto diz: o Deus que é pastor é o Deus sustentador. O salmista diz, versículos de número 1 e 2: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera-me a alma. Davi começa citando o Senhor em maiúsculo. E Senhor em maiúsculo é o tetragrama inominável para os judeus. É o nome Yahvé. Yahvé significa eu sou o que sou. Esse nome relembra que Deus é o Deus autoexistente.
Mas também relembra que Ele é o Deus imutável, porque ontem é, hoje é, amanhã Ele é o mesmo. Mas também relembra que Ele é o Deus eterno. Ele é o Deus autoexistente, Ele é o Deus eterno, Ele é o Deus infinito, Ele é o Deus imutável. Mas esse nome é o nome com o qual Deus se revela a Moisés para libertar o seu povo do cativeiro no Egito. Yahvé é o nome do Deus da aliança. Yahvé é o nome do Deus Salvador. Senhor em maiúscula, relembra que o povo de Deus tem uma aliança com esse Deus incomparável, e esse Deus libertou o seu povo da escravidão do Egito, e esse Deus é Jesus, que nos liberta da escravidão de nossos pecados. E Davi diz que esse Deus tão glorioso não é somente o Deus que está longe lá no céu sem se importar comigo. Ele diz que Ele é o meu pastor. O Senhor é o meu, é próximo, é íntimo, é chegado. Ele é o meu pastor. Um dos nomes de Deus no Antigo Testamento é esse aqui, Yahvé Roi, o Deus que é o meu pastor. E aí Davi diz que quando esse Senhor incomparável e glorioso é o meu pastor, todas as minhas necessidades são supridas, nada me faltará. Se Ele é Deus e é o meu Redentor e cuida de mim, Ele supre todas as minhas necessidades. E Ele começa a dar exemplo. Eu não sei se você sabe, mas o sonho de consumo de ovelha é pasto. Muitas vezes você dorme sonhando com a casa própria, você dorme sonhando com o carro do ano, talvez você dorme sonhando com a esposa, com o esposo, né? Você dorme sonhando com aquela viagem à Europa. As ovelhinhas, quando dormem, elas sonham com o pasto. Elas veem o pasto e elas vibram. Davi diz aqui: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes. Ele é o Deus que sacia a nossa fome. Mas além disso, Ele é o Deus que mata a nossa sede. Leva-me para junto das águas de descanso. A ovelhinha, se ela tem pasto e se ela tem água para beber, ela está feliz da vida e não quer mais nada neste mundo. E o salmista então diz que esse Deus sustenta a vida dele, suprindo as suas necessidades mais essenciais. Ele mata a sua fome, Ele mata a sede da sua alma também, e Ele renova a sua vida. O início do versículo 3 diz: refrigera-me a alma. Esse verbo no hebraico para refrigera-me significa literalmente que Ele reaviva a minha alma, que Ele restaura a minha alma, que Ele renova a minha alma, que Ele fortalece a minha alma, que Ele traz reavivamento para a minha alma. Louvado seja Deus. O Deus que é o meu pastor, é o meu sustentador. Talvez você está aqui nessa noite, está passando por uma situação difícil, está passando talvez por um momento de indecisão, está passando por um momento de aperto financeiro. O Senhor deu Jesus na cruz por você e Ele cuida de você. Em Romanos 8,32, Paulo diz: aquele que não poupou o seu próprio filho, antes por todos nós o entregou, porventura não nos dará graciosamente com Ele todas as coisas? Se Ele já deu por você aquele que Ele tinha de melhor, você acha que Ele vai deixar de cuidar de você? É por isso que Davi diz no Salmo 37, 25: fui jovem, agora sou velho, mas nunca vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Quando eu vejo essa primeira cena do Salmo 23, eu me lembro de uma música que eu aprendi na igreja, num ritmo judaico, quando eu tinha 7 anos, na sala do primário, na escola dominical. Ela dizia assim:
A minha paz é como um rio que corre suavemente ao encontro do mar. A minha paz é como um campo cheio de flores e pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver, pássaros a cantar, rios a correr. Quem tem Jesus tem motivos para viver. Deus já deu Jesus na cruz por você. Ele vai continuar cuidando de você, seja qual for a tribulação que você enfrente. Não se desespere. O Deus que é pastor é o Deus sustentador. Que você confie no cuidado, no amor de Deus Pai, que Deus por você, o Salvador. O Deus que é pastor é o Deus sustentador. Que o Senhor sustente a tua vida, em nome de Jesus. Amém. Mas o texto continua a nos apresentar nesta noite o Deus que é pastor. E além de ser o Deus sustentador, o Deus que é pastor é o Deus guia. O Deus que é pastor, além de ser o Deus sustentador, é o Deus guia. Diz o versículo de número 3: refrigera-me a alma, guia-me pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Davi está dizendo que o Senhor o guia por um caminho reto, por um caminho de obediência. E Deus não faz isso porque Davi seja bom ou mais memorável do que qualquer outro. Mas Deus faz isso porque Ele ama a sua própria glória. Me guiará pelas veredas da justiça por amor do seu nome. O fim principal de Deus é glorificar-se a si mesmo e regozijar-se em si mesmo para sempre. Então, quando Ele nos salva, santifica a nossa vida e nos conduz por um caminho reto, Ele se glorifica e se exalta a si mesmo, mostrando a sua graça, a sua bondade, a sua misericórdia e o seu amor para conosco. Ele é o Deus que nos conduz, Ele é o Deus que nos guia, porque Ele promete fazê-lo em sua palavra. E quando Ele faz, Ele se exalta e se glorifica a si mesmo. O Salmo 25:12 diz que ao homem que teme ao Senhor, Ele o instruirá no caminho que há de escolher. O Salmo 32:8 diz: instruir-te-ei e te ensinarei, e sob as minhas vistas eu te darei conselho. Eu acho esse versículo maravilhoso. Eu lembro da mãe que está lá na cozinha lavando a louça, né? E aí cantando, e aí o bebezinho ali, e ela está cantando, fazendo as coisas, lavando a louça, mas de olho no menino. E aí quando o menino vai meter a mão na tomada, ela: sai daí, menino! E ela pega, o menino está debaixo da vista. Sob as minhas vistas eu vou te instruir, eu vou te dirigir, eu vou te dar conselho. Que promessa maravilhosa! Deus promete conduzir a nossa vida e os nossos passos em toda e qualquer decisão que nós venhamos a tomar. Que bênção maravilhosa! Certa vez, amados amigos e irmãos, eu fui pastor fora do nosso país. E naquele país onde eu pastoreava, havia um amigo meu que era um executivo internacional. E ele tinha 2 filhos, um excelente casamento. Mas todas as vezes que daqueles homens daquele país vinha para o Brasil, as mulheres ficavam meio assustadas. Elas diziam: pastor, as mulheres brasileiras são muito bonitas. E como elas tinham a noção do Brasil só de carnaval, elas achavam que as mulheres se atiravam em cima dos homens quando vinham para o Brasil. E aí então elas ficavam preocupadas e começavam a orar pelos seus maridos. E aquele amigo estava no aeroporto daquele país, e ele disse que vinha para o Brasil, e o avião passava em São Paulo e terminava no Rio. E ele disse, de repente, uma mulher que ele achava que era carioca, pegou o seu smartphone e começou a tirar foto dele. E ele me disse: pastor, ela era bonita. E ela tirou uma foto, deu um sorrisinho assim para mim, deu tchau, eu fingi que não vi. Aí ela passou e tirou outra foto e sorriu para mim. E aí eu já dei tchauzinho. E aí daí a pouco ela fez assim para mim, ó.
E pastor, eu sou pecador, eu levantei para ir para o lado dela. Quando eu levantei para ir para o lado dela, veio na minha cabeça: me guiará pelas veredas da justiça, por amor do seu nome. Eu me levantei, pastor, e fui para o outro lado. Aleluia, louvado seja Deus, meu casamento foi salvo. Veja o poder da palavra de Deus. É ela que santifica, é ela que dá vitória contra o pecado. Guia-me pelas veredas da justiça, por amor do teu nome. Se você quer andar por caminho reto, guarda no coração a tua palavra, para não pecar contra ti. O Deus que é pastor promete conduzir os seus passos. Se você precisa tomar uma grande decisão hoje, dobre os seus joelhos e diz: Senhor, o Senhor disse na tua palavra que o Senhor guiaria a minha vida. Disse mais: que lâmpada para os meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Salmo 119, 105. O Senhor promete me abençoar nas minhas decisões. Ó Deus, dá-me sabedoria. Até isso a Bíblia diz: se alguém precisa de sabedoria, peça a Deus, que a todos dá e não joga na cara, e nada lhes impropera. Que bênção maravilhosa. Deus há de conduzir a sua vida. Que privilégio é ser pastoreado pelo Senhor. Além de ter todas as nossas necessidades supridas, nossa vida é conduzida por Ele, por meio do seu Espírito Santo, que fala na sua palavra. Que o Senhor conduza a tua vida nessa noite. Que Ele te abençoe nas decisões que você precisa tomar. Que Ele te dê sabedoria. E que você saiba que quando você andar pelo caminho reto e tudo vier a dar certo na sua vida, não é por sua causa. É porque Deus faz tudo por amor do nome dEle. Porque Ele tem prazer em glorificar-se a si mesmo e exaltar-se a si mesmo para sempre. Quando as coisas derem errado, a culpa é sua. Mas quando elas derem certo, a glória é de Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Que Deus conduza a sua vida em nome de Jesus. Que Deus conduza os teus caminhos de maneira que todos eles te levem a Cristo, para a honra e para a glória do nome do Senhor. Que privilégio imenso é ser pastoreado por esse Deus que é pastor. O Deus que é pastor é o Deus sustentador. O Deus que é pastor é o Deus guia. Mas o Deus que é pastor é o Deus protetor. O Deus que é pastor é o Deus protetor. O versículo 4 diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Davi pinta um quadro, amado irmão, que mostra uma realidade diante dos nossos olhos. Todos nós um dia passaremos pela morte. Todos nós um dia, se Cristo não voltar, nós enfrentaremos a morte. E no quadro de Davi é um vale escuro. Eu não sei se você já viu o filme Peregrino, mas eles pintam o peregrino passando por um vale cheio de uivos, escuro, com trovões, uma situação complicada. O vale da sombra da morte é uma realidade. E o cristão também irá enfrentá-lo. Mas Davi diz: ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, eu não temerei mal nenhum. Você não precisa ter medo de nada e nem de ninguém. Você não precisa ter medo do diabo, porque Cristo já o derrotou na cruz. Você não precisa ter medo da sua maldade, porque Cristo já te perdoou dos seus pecados e já te reconciliou com Deus o Pai. Você não precisa temer a homem algum, porque todos os fios de cabelo da sua cabeça estão contados e nada acontece com você fora da permissão do Senhor. Você não precisa temer a morte, porque nada poderá te separar do amor de Deus. Como Paulo disse: porque eu estou bem certo de que nem a morte, nem a vida, nem os anjos, nem os principados, nem as coisas do presente, nem do porvir, nem poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra criatura poderá separar-nos do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Você é amado, você é eleito, você foi escolhido antes da fundação do mundo.
O Deus eterno cravou o único filho dele para pagar os teus pecados na cruz, para te declarar justo pela fé, para te adotar como filho, para te unir espiritualmente a Ele. Você não precisa ter medo de nada e nem de ninguém. O Senhor já deu por você aquele que Ele tinha de melhor. E aí Davi explica por que ele não teme mal nenhum. Ele diz: o teu bordão e o teu cajado me consolam. Irmão, ovelha é um animal que tem problema de vista. Ovelha não vê muito bem, ovelha escuta bem. Alguns anos atrás eu vi um vídeo na internet muito interessante, que ele mostrava algumas pessoas que foram num lugar visitar uma criação de ovelhas, e elas chamavam as ovelhas pelo nome, as ovelhas não respondiam. Quando o pastor chegou lá, as ovelhas vieram em multidão, porque era a voz do pastor. E aí o salmista diz que ainda que ele ande pelo vale da sombra da morte, ele não vai temer nada nem ninguém, porque o Senhor está com ele. O Senhor está ao seu lado. A palavra de Deus promete: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. Jesus prometeu para você em Mateus 28, eis que estou convosco todos os dias. Hebreus 13:5 diz: nunca te deixarei, jamais te abandonarei. O Senhor nunca vai te abandonar. O Espírito do Senhor habita no seu coração. Se você tem Jesus, ninguém pode arrebatar você das mãos dele. Lá em João 10 ele disse que as minhas ovelhas ouvem a minha voz, eu as conheço e elas me seguem. Ninguém pode arrebatá-las da minha mão. Ninguém tira você de Jesus. Se você é de Jesus, nem você mesmo se arranca da mão de Jesus. Então você não precisa ter medo de nada e nem de ninguém. Mas Davi dá razão para isso. Ele diz que ovelha vê pouco. E aí ele pinta um quadro dizendo que o bordão e o cajado consolam. O bordão, irmão, era uma vara menor, que ela era pontiaguda. Foi provavelmente com o bordão que Davi matou o urso e o leão. O urso veio, capturou, Davi pegou o leão pela barba e lutou contra o leão, e ele pega o bordão, então de repente ele finca o bordão no pescoço do leão, e fica de novo, e mata o leão. Era uma vara menor, pronta para ferir o leão. Provavelmente foi assim que ele feriu o urso. O urso, levando a ovelhinha, ele foi por trás e fincou o bordão no urso, e fincou de novo, e matou o urso, e matou o leão. Mas além de cuidar das suas ovelhas com a vara, com o bordão, o Senhor usa o cajado. E o cajado já era uma vara maior, curvilínea na ponta. E porque a ovelha não vê bem, ela precisa ser conduzida. Então o pastor vai batendo o cajado no chão. E ele bate o cajado, bate o cajado, bate o cajado. E a ovelha sabe para onde ir. O cajado é para dar direção para a ovelha. Mas de repente, vez por outra, tem uma ovelha rebelde. E a ovelha pode se desviar e cair no precipício. Então o cajado é curvilíneo para esticar e puxar a ovelha pelo pescoço e salvar a vida dela. E quando a ovelha é muito rebelde, porque a ovelha é bênção, dá lã e leite, mas morde e dá coice. Quando a ovelha está rebelde demais, começa a morder demais, dá coice, o pastor toma o cajado e desloca a perna dela. E aí ela não pode andar sozinha. E aí o pastor traz ela para o peito. E aí ela vai sentir o cheiro do pastor. Ela vai saber quem cuida dela. E ela vai deixar de ser rebelde, porque ela tem a presença, ela tem a intimidade do pastor. Que bênção maravilhosa é saber que Deus te protege, que Deus cuida de você. Você tem o consolo do Espírito do Senhor, ainda que você ande no vale mais angustiante, no vale da mais terrível dor. O Senhor é o Deus que te protege. Louvado seja o nome do Senhor. Irmãos e irmãs, um dos hinos que eu mais amo no nosso hinário é o hino 108, Aflição e Paz. E ele foi composto por Horatius Bonar, que era um amigo do grande evangelista Dwight Moody. Moody foi pregar numa grande conferência na Inglaterra e chamou Horatius Bonar para sair de Chicago e ir com ele. Mas Horácio falou para ele: eu não posso ir agora, vai na frente, eu preciso resolver uns negócios aqui.
Mas ele não conseguiu ir, a mulher dele, ele tinha 4 filhas, queria ir, ele falou assim, vão na frente. E ela sai de Chicago, provavelmente de trem, toma uma embarcação no leste dos Estados Unidos. Ele diz, quando eu me desvencilhar dessas questões, eu vou. E a família dele foi no meio do mar, no Oceano Atlântico, e houve uma grande tempestade, e o navio afundou. Naquela época a tecnologia não era e-mail, nem WhatsApp, como você tem hoje, nem Telegram, ela mandava mensagem de telégrafo. Os cabos já tinham passado por baixo do oceano. As 4 filhas morreram no naufrágio. A mulher chegou na Inglaterra e mandou uma mensagem, eram mensagens curtas. Uma tragédia aconteceu. O navio afundou. Nossas 4 filhas morreram. Venha logo ao meu encontro. Ele deixou tudo o que estava fazendo. Se dirigiu para o leste dos Estados Unidos. Tomou um navio. E quando ele estava chegando no mar, no lugar em que suas 4 filhas faleceram. Que dor terrível. Eu imagino a dor lancinante deste homem. O capitão diz a ele, o navio em que suas filhas morreram afundou nessa região. Então ele vai para o seu gabinete no navio, escreve um hino do seu quarto que diz, se paz a mais doce me deres gozar, se dor a mais forte sofrer. Quem souber, cante comigo. Ó, seja o que for, tu me fazes saber que feliz com Jesus sempre sou feliz com Jesus, sou feliz com Jesus, meu Senhor. Você seria capaz de louvar ao Senhor no dia de tão grande tragédia? O coro do hino em inglês diz, It is well with my soul. E repete várias vezes, tudo está bem com a minha alma. Toda glória seja dada ao nome do Senhor. Ainda que você ande pelo vale da sombra da morte, você não precisa temer mal nenhum, porque o Senhor está ao seu lado. O seu bordão e o seu cajado vão te consolar. Que o Senhor te visite com consolo. Eu não sei se você está em casa, está passando por um momento de luto. Esse tempo de pandemia tem sido um tempo muito doído. O ano passado Deus levou meu pai, eu sofri imensamente. Mas o Senhor nos consola. Eu sou uma testemunha para você de que Deus cumpre a palavra dEle. E Ele vai te consolar, ainda no vale da sombra da morte. Que o Senhor te visite com o consolo do Espírito Santo. Em nome de Cristo Jesus. Amém. Mas Davi continua a nos mostrar este quadro maravilhoso. E ele nos apresenta o Deus que é pastor. E ele já nos disse que o Deus que é pastor é o Deus sustentador, é o Deus guia, é o Deus protetor. Contudo, ele ainda nos diz nesta noite que o Deus que é pastor é o Deus anfitrião. O Deus que é pastor é o Deus anfitrião. Repita comigo, vamos lá? O Deus que é pastor é o Deus anfitrião. Vamos ler, irmãos e irmãs, versículo de número 5, todos juntos. 1, 2, 3. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. Unges-me a cabeça com óleo. O meu cálice transborda. Irmãos, essa cena é inusitada demais. Nós que somos servos de Deus, nós nunca deveríamos pretender que o Senhor cuidasse de nós. Mas o quadro de Davi, ele pinta a cena de um grande banquete. E não é ele que está servindo ao Senhor. É o próprio Deus que estende a mesa e coloca aquela toalha branca maravilhosa.
e de repente dispõe a bebida, e de repente então coloca ali todo o alimento, e Davi não está sozinho na mesa, ele está ali à cabeceira, mas diante dele todos os seus inimigos. Ele diz aqui: preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários. E aí ele diz o seguinte: unges-me a cabeça com óleo. O óleo simboliza a aprovação de Deus, simboliza a capacitação de Deus, simboliza que Davi é o rei escolhido por Deus. Ungir a cabeça com óleo significa que Davi é o rei, é o ungido de Deus, é o eleito de Deus, é capacitado por Deus e tem o poder de Deus para cumprir o seu ministério. Se não bastasse tal honra, além de colocar um banquete e ungí-lo com o seu óleo, o texto diz, amado amigo e irmão, que o Senhor faz com que o seu cálice transborde. O Senhor coloca o vinho no cálice de Davi e o cálice transborda. E quando você lê o Salmo 104:15, você vai entender o que significa essa metáfora, porque lá diz que o fruto da vide alegra o coração. Quando Davi está dizendo que o cálice dele transborda, ele está dizendo literalmente: o meu coração está explodindo de alegria, está transbordando de alegria. Que bênção maravilhosa, irmão. É que Deus, que é tão glorioso, prometa na sua palavra cuidar de mim e de você, a ponto, nós não devemos buscar isso nunca, mas é Ele quem decide fazê-lo soberanamente, a ponto de nos honrar. 1 Pedro diz: humilhai-vos sob a poderosa mão de Deus, para que Ele em tempo oportuno vos exalte. A palavra de Deus diz que você não tem que buscar a exaltação, você se humilha. E quando você se humilha, Deus, que é sábio, Ele conhece o tempo oportuno, na hora certa, Ele vai te exaltar. Ele vai se glorificar exaltando você. É algo que me deixa literalmente perplexo. Que me deixa, porque eu sei o quanto eu sou pecador e o quanto a graça do Senhor é infinita. Mas Deus promete, amados irmãos, nos honrar quando nós nos humilhamos na presença dEle e fazemos todas as coisas para a sua glória. Eu fui pastor em Santiago do Chile por 7 anos. E no primeiro ano em que lá estava, na igreja que eu era pastor, os irmãos tinham uma cerimônia que eu achava muito interessante. Quando era o dia do aniversário, ou o dia de uma formatura, um dia especial, eu já tinha visto isso no livro de Chuck Swindoll, ou Charles Swindoll, Sabedoria para a Vida Familiar. Eles faziam o seguinte, e fizeram isso comigo no dia do meu aniversário. Se reuniram várias famílias, numa casa, um momento de festa, de alegria, e eles colocavam um grande prato de cerâmica pintado na mesa, com figuras muito bonitas, e na borda do prato vinha escrito assim: hoy tú eres una persona muy especial. E aí de repente você colocava o seu prato dentro daquele prato, e eu fui fazer aquele aniversário, eles colocaram aquele prato, eu falei: que é isso, irmãos? Tira isso daqui, eu não sou especial nada não, que conversa é essa? Eles: não, pastor, aceita. Aqui, quando nós amamos alguém, nós queremos honrar essa pessoa, e nós queremos dizer para ela o quanto ela é especial para nós. Eu falei: então, já que vocês querem, tá bom, louvado seja Deus. Hoy tú eres una persona muy especial. Que bênção, amados irmãos. Nós também temos que saber honrar os outros para a glória de Deus. O Senhor promete ser o seu anfitrião. Então, meu irmão, quando você entende que a sua honra vem de Deus e não dos homens, você se torna menos encrenqueiro. Você se torna menos brigão. Porque a nossa tendência natural é defender os nossos direitos. Não fala comigo desse jeito, não. Senão você vai ver quem é homem. O que é isso, meu irmão? É? Entenda que quem te honra, que quem te sustenta, quem cuida de você, é o Senhor. Deus é quem vai honrar você. O seu papel é se humilhar, é dobrar o joelho, é colocar a sua vida nas mãos do Senhor. Humilhai-vos na presença do Senhor, e Ele vos exaltará. Deus vai te honrar na hora certa. Fique firme. Deus vai te honrar, porque Ele promete fazê-lo na palavra dEle. Então trabalhe com dedicação, confie nele de todo o coração, se alegre nele, prostre os seus joelhos. Na hora certa, Deus vai te honrar.
E quando o Senhor te honrar, dê toda a glória a Ele, porque Ele faz isso porque Ele te ama e cuida de você. Louvado seja o nome do Senhor. Pastor, que maravilhoso Deus! É esse Deus que é pastor, e que privilégio é ser ovelha do seu pasto, que privilégio é ser ovelha de Jesus. O texto nos diz em último lugar nesta noite, que o Deus que é pastor, além de ser o nosso sustentador, o Deus que é pastor, além de ser o nosso guia, o Deus que é pastor, além de ser o nosso protetor, o Deus que é pastor, além de ser o nosso anfitrião, o Deus que é pastor é o Deus presente. O Deus que é pastor é o Deus presente. Você lê aqui o versículo de número 6, vamos ler todos juntos, 1, 2, 3, vamos lá. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Se você morasse nos Estados Unidos ou num país hispânico, você ia achar que Davi ia andar com duas moças do lado dele, porque nos Estados Unidos tem moça que chama Providence, por exemplo, providência, né? No Chile tinha várias moças que se chamavam Paz, né? Misericórdia, né? Algumas, ou Constança, que significa constância, nomes bonitos, né? E de repente então você pensa, bondade e misericórdia. Não, meu irmão, você está no Brasil, você sabe que bondade e misericórdia são dois atributos de Deus, são dois lados de uma mesma moeda. Bondade é o atributo de Deus que é a fonte de toda a benevolência dele para contigo. É porque ele é bom que ele é gracioso, que ele é misericordioso, que ele é bondoso, que ele é benigno para com você. Então a bondade é o atributo de Deus por meio do qual ele exerce a sua benignidade para com todas as suas criaturas e também demonstra graça para com o seu povo. É por meio da bondade que ele nos dá aquilo que nós não merecemos. Mas o outro lado da moeda é a misericórdia. E esse é o atributo de Deus por meio do qual ele não nos dá aquilo que nós merecemos. Nós merecíamos a sua ira, nós merecíamos a sua rejeição, nós merecíamos que ele nos jogasse no inferno. Mas ele não faz isso porque Cristo morreu na cruz por nós. Eu gosto de pintar esse quadro, é como se o Deus eterno viesse irado com uma lança, pronto para nos fincar na parede, dizendo: ah! E nós estávamos perdidos, mas Cristo entra no meio e é cravado no nosso lugar. E por causa disso, Deus não te dá aquilo que você merece. Ele não crava você na cruz, porque Jesus já foi cravado em seu lugar. Davi disse que ele vai andar na presença de Deus todos os dias da vida dele, que ele vai ter comunhão com o Senhor. Bondade e misericórdia certamente me seguirão. O Senhor vai andar comigo sempre, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. No Antigo Testamento Deus habitava no templo, no Novo Testamento o templo são os crentes. Nós estamos diante da face de Deus todos os dias da nossa vida. Nós estamos na presença do Senhor aqui no culto, mas vamos sair lá fora e o culto da vida continua, porque toda a nossa vida é vivida na presença de Deus. E quando nós partirmos deste mundo, nós desfrutaremos dessa presença em plenitude, porque nós estaremos com Cristo Jesus na glória. Que bênção maravilhosa, irmão, é saber que Jesus nunca te deixa, que Ele nunca te abandona, que Ele está presente ao seu lado todos os dias, que nos momentos mais difíceis da sua vida, o Senhor está contigo. Ele não te deixa, Ele não te abandona, Ele te carrega no colo. Confie nesse Senhor maravilhoso, descanse nele. Ele te deu o Espírito Santo e Ele nunca vai te deixar, jamais vai te abandonar. Ao final desta mensagem, nesta noite: pastor, como eu posso ter esse Deus como meu pastor? Pastor Alberto leu João 10:11. Jesus disse: eu sou o bom pastor. O bom pastor a sua vida dá pelas ovelhas. Se você que está em casa quer se tornar uma ovelha de Cristo Jesus, arrependa-se hoje de ter vivido sempre longe dele. E creia que Ele, o bom pastor, deu a vida na cruz para pagar os teus pecados. Crendo que Ele é o único mediador entre Deus e os homens,
o teu único Senhor e Salvador, aquele que te amou e deu a vida na cruz em teu lugar. Então arrependa-se e diga: Jesus, eu creio que tu és o Filho de Deus, e como diz a tua palavra em João 1,12, eu o recebo no meu coração, e eu o recebo pela fé. E a Bíblia diz que se você crer assim, você vai ser salvo. É como se Deus batesse o martelo no tribunal e dissesse: eu te declaro justo pela fé em meu Filho Jesus Cristo. E a partir deste momento o Espírito Santo vem e sela a sua vida, e você então é adotado como filho de Deus, se torna ovelha de Jesus, e das mãos do Senhor nunca ninguém jamais poderá te arrebatar. Creia em Jesus, receba-o hoje em seu coração, e você se tornará para sempre ovelha do Senhor, e você terá, de fato, uma vida que se preparará para uma eternidade na presença de Jesus. Ao final dessa mensagem, eu quero lhe perguntar: como está o seu coração? Diante de um quadro tão maravilhoso que mostra Deus como sustentador, como guia, como protetor, como anfitrião, como Deus presente, como está a sua vida? Nessa noite, se você tem vivido deprimido, você está sendo convocado a correr para os braços de Jesus. Ele diz: vem a mim, você que está cansado e sobrecarregado, e eu te aliviarei. Clame ao Senhor, Ele pode te dar consolo nessa noite. Se você anda rebelde, mesmo que se diga cristão, a palavra do Senhor para você hoje é: se arrependa, confie no Senhor. Nada está acontecendo na sua vida por acaso, é para a glória de Deus. E se você anda angustiado e diz: pastor, eu não consigo confiar, então hoje a palavra para você é a seguinte: clame: Senhor, consola o meu coração, fortalece a minha fé, renova a minha vida. Deixa-me perceber o teu pastoreio, deixa-me perceber que o Senhor está comigo e nunca vai me abandonar. E Deus, por sua graça, vai ouvir a sua oração, e você poderá dizer como Davi: o Senhor é o meu pastor, nada me faltará. Ele me faz repousar em pastos verdejantes, leva-me para junto das águas de descanso, refrigera minha alma, guia-me pelas veredas da justiça por amor do seu nome. Ainda que eu ande pelo vale da sombra da morte, não temerei mal nenhum, porque tu estás comigo. O teu bordão e o teu cajado me consolam. Preparas-me uma mesa na presença dos meus adversários, unges minha cabeça com óleo, meu cálice transborda. Bondade e misericórdia certamente me seguirão todos os dias da minha vida, e habitarei na casa do Senhor para todo sempre. Que Deus te encha do teu Espírito, do seu Espírito Santo. Que Deus te encha de alegria. Que Deus te encha de paz. Que você viva como uma ovelha de Jesus. Que Deus te abençoe em nome de Jesus. Amém.